Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? E o que Satanás tinha a ver com isso? Imagine um momento tão sagrado que o próprio Deus desce à terra para enterrar um homem. Agora, imagine o que acontece quando Satanás aparece para tomar esse corpo. Por que o diabo queria os restos mortais de Moisés? O que está escondido nessa história misteriosa, registrada em apenas um versículo da Bíblia? O que era tão importante que o arcanjo Miguel precisou intervir e travar uma batalha celestial? Prepare-se para mergulhar em uma revelação profunda. O que vamos te mostrar hoje, talvez você nunca tenha ouvido antes. Esta é a história de Moisés, o servo de Deus, e a luta pelo seu corpo. Moisés, o libertador dos hebreus, o homem que viu Deus face a face, estava à beira da morte. Após décadas liderando um povo rebelde pelo deserto, enfrentando fomes, guerras, traições e dúvidas, sua jornada estava prestes a terminar, não na terra prometida, mas na solidão de Moabe. A Bíblia relata esse momento de forma solene e misteriosa. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, mas ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, 5, 6. Mas por que tanto segredo? Por que o próprio Deus se encarregaria de enterrar um homem? A cena é silenciosa. Os israelitas não acompanharam o funeral. Não houve luto público nem sepulcro honrado. Foi Deus quem o enterrou. O Criador desce até o pó da terra para colocar em descanso aquele que o havia servido com tanta entrega. Esse ato revela a intimidade entre Deus e Moisés, um laço que transcende a vida e a morte. Mas enquanto na terra havia silêncio, nos céus uma batalha se formava. A carta de Judas, um dos textos mais curtos e misteriosos do Novo Testamento, nos dá uma pista. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas 1:9. Algo além da compreensão humana estava em jogo. Satanás desejava aquele corpo com todas as suas forças. O inimigo das almas não se contentou com a morte de Moisés. Ele queria os restos mortais, e não era por acaso. O que poderia o corpo de um homem morto oferecer ao diabo? Essa pergunta, tão sombria quanto intrigante, nos leva a um conflito espiritual que revela o quanto Moisés era estratégico, mesmo após a morte. Enquanto os israelitas seguiam rumo à terra prometida, no plano invisível, Satanás tramava algo perverso. E Deus, em sua sabedoria, já havia se adiantado. Por trás dessa disputa celestial, escondem-se lições profundas sobre idolatria, adoração, tentação e redenção. Prepare-se para mergulhar nessa batalha invisível, onde o destino de um corpo morto se transforma numa guerra entre luz e trevas. A história de Moisés é marcada por obediência, milagres e comunhão com Deus, mas também carrega um episódio doloroso, um erro que lhe custaria o maior sonho de sua vida: entrar na terra prometida. Após anos enfrentando a rebeldia do povo, Moisés estava exausto. O deserto não era apenas físico, mas também emocional. E então, no momento em que o povo clamava por água, Deus lhe deu uma instrução clara: "Fala à rocha e dela sairá água." Números 28. Mas dominado pela ira, Moisés desobedeceu. Em vez de falar, feriu a rocha com seu cajado 2 vezes. E antes de fazê-lo, disse: "Ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós?" Números 20:10. Nós, o erro estava ali. Ao usar o plural, Moisés involuntariamente tomou para si uma glória que era de Deus. Em um ato impensado, ele colocou-se no centro do milagre. Deus, que sempre foi zeloso por sua glória, o corrigiu duramente. A sentença foi rápida e implacável. "Porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei." Números 20:12. Pense nisso. Um homem que enfrentou o faraó, abriu o mar vermelho, subiu ao Sinai, recebeu as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Agora, seria impedido de entrar na terra prometida por causa de uma palavra errada e um gesto impensado. Esse detalhe, que pode parecer pequeno, revela a seriedade de Deus com relação à obediência e à liderança espiritual. Mas esse fracasso não anulou sua importância diante de Deus. Moisés ainda era um homem querido, um amigo de Deus, e sua morte foi acompanhada por uma providência divina inédita. O próprio Deus enterrou Moisés em um lugar desconhecido para que ninguém o venerasse. Essa decisão divina revela algo ainda mais profundo
profundo. Deus estava protegendo o povo da idolatria. Se soubessem onde o corpo de Moisés estava, é possível que o transformassem em objeto de culto, mas nem todos estavam dispostos a aceitar essa decisão. Foi nesse exato ponto da história que Satanás entrou em cena. Ao perceber que Deus havia ocultado o corpo de Moisés, o inimigo decidiu lutar por ele. Sim, Satanás quis o corpo de um homem morto. Essa atitude nos revela que a guerra espiritual não termina com a morte física. O diabo via naquele corpo uma oportunidade. Ele queria usá-lo, não como relíquia, mas como instrumento de desvio, idolatria, acusação ou até zombaria. O que ele pretendia fazer com aquele corpo? Moisés estava morto. Seu corpo jazia em um local oculto, enterrado pelo próprio Deus. Mas nas regiões celestiais, o descanso eterno do profeta virou motivo de guerra. No livro de Judas, versículo 9, um trecho curto e enigmático revela um momento extraordinário. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo disputando a respeito do corpo de Moisés, sim, uma batalha espiritual real. O arcanjo Miguel, um dos seres mais poderosos do exército celestial, foi designado por Deus para guardar o corpo de Moisés. E então Satanás apareceu para reivindicá-lo. Mas por quê? O corpo não tinha mais vida, estava sem alma, sem respiração, sem função. Aos olhos humanos, um cadáver. Mas aos olhos do diabo, uma oportunidade estratégica. Satanás não luta à toa. Ele não age por acaso. Se quis o corpo de Moisés, é porque enxergava naquele corpo um poder de influência. Ele sabia que Moisés ainda era venerado pelo povo, um líder amado, um símbolo sagrado. Transformar o corpo de Moisés num ídolo poderia ser uma arma poderosa de engano. Imagine o que aconteceria se os israelitas soubessem onde estava seu túmulo. Eles teriam erguido um santuário, teriam voltado ao deserto em peregrinação. Talvez até abandonassem o templo para cultuar as relíquias de seu antigo líder. Seria o retorno da idolatria. E Satanás sabe manipular esse tipo de devoção mal direcionada. Mas havia mais. Alguns estudiosos acreditam que Satanás queria impedir a ressurreição gloriosa de Moisés, ou sua aparição futura ao lado de Elias no Monte da Transfiguração. Mateus 17:3. Talvez o diabo imaginasse que, tomando posse do corpo, poderia frustrar os planos proféticos de Deus. Como se dissesse, se ele está sob meu domínio, não poderá ser glorificado. No entanto, Miguel estava ali, firme, inabalável, em sua missão divina. Mas algo curioso acontece. O arcanjo não discute, não ameaça, nem impõe sua autoridade. Ele apenas declara: "O Senhor te repreenda." Essa frase simples carrega uma verdade profunda. A autoridade não está nos anjos, mas em Deus. Miguel sabia que a vitória sobre o diabo não se conquista com força própria, mas com a palavra e o poder do Senhor. Esse confronto invisível nos lembra que o campo espiritual é tão real quanto o físico e que mesmo após a morte, o inimigo tenta agir. Ele busca brechas, manipula memórias, distorce símbolos. Mas o plano de Deus estava intacto. Satanás não levou o corpo. A idolatria foi evitada. A fé do povo foi preservada. E Moisés, aquele que não entrou na terra prometida, seria visto séculos depois, vivo, glorificado, ao lado do Messias no Monte Santo. O diabo perdeu, mas sua intenção sombria ainda precisa ser exposta. Por que Satanás desejava tanto o corpo de Moisés? Por que arriscaria um confronto direto com Miguel, o arcanjo guerreiro, apenas por um cadáver? A resposta é tão obscura quanto estratégica. O inimigo sabia que aquele corpo, mesmo sem vida, ainda carregava um símbolo poderoso. Moisés não era um homem comum. Era o libertador, o legislador, o amigo de Deus. Possuir seu corpo poderia representar um trunfo nas mãos do diabo. Vamos explorar os 3 principais motivos que explicam essa estranha obsessão. Primeiro, idolatria, a arma mais sutil do diabo. Satanás é mestre em reciclar armadilhas antigas e sabia que o povo de Israel tinha um histórico frágil com a idolatria. Lembra do bezerro de ouro em Êxodo 32? Em poucas horas, o povo se desviou da adoração ao Deus vivo e começou a cultuar uma escultura feita com seus próprios brincos. Agora imagine, se soubessem onde estava o corpo de Moisés, aquele que os guiou por 40 anos, não o transformariam num novo objeto de veneração? Satanás queria isso. Um santo Moisés, um túmulo sagrado, uma relíquia santa. O povo seria facilmente seduzido por essa devoção distorcida. E assim, o foco da adoração sairia de Deus e voltaria para um homem morto. Segundo, acusação. A voz do acusador. O diabo é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Ele adora lembrar a Deus e a nós dos nossos erros passados. Moisés, apesar de sua santidade,
não era perfeito. Ele matou um egípcio, quebrou as tábuas da lei, desobedeceu ao Senhor. Satanás poderia usar o corpo como prova da indignidade de Moisés, como se dissesse: este homem falhou, ele não merece honra, nem redenção. Mas Deus não vê como os homens veem. A graça cobre o passado e a fidelidade é medida pelo coração, não pelas falhas. Terceiro, impedimento profético. Frustrar os planos de Deus. Satanás, em sua arrogância, talvez acreditasse que poderia interferir nos propósitos eternos. E se Deus pretendia ressuscitar Moisés ou transladá-lo, como fez com Enoque e Elias? E se o plano divino incluía Moisés aparecendo glorificado no futuro, ao lado do Messias? O diabo quis impedir. Tomar o corpo seria como roubar uma peça-chave do tabuleiro profético. Mas, mais uma vez, ele falhou. Miguel o impediu. Deus venceu. E tempos depois, no Monte da Transfiguração, lá estava Moisés, vivo, resplandecente, falando com Jesus. Mateus 17:3. A prova viva de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Satanás saiu derrotado, humilhado diante da autoridade de Deus. Mas essa batalha invisível deixou marcas visíveis na história e, mais importante ainda, ensinamentos eternos para cada um de nós. Deus escondeu o corpo de Moisés porque sabia da fraqueza do coração humano. Mesmo depois de tantos milagres, o povo ainda era vulnerável à idolatria e Satanás queria explorar exatamente isso. Quantas vezes transformamos líderes, objetos, tradições ou até memórias em ídolos? O diabo não precisa que adoremos a ele diretamente. Basta que tiremos os olhos de Deus. Essa história nos chama a focar em adorar o Criador, não a criatura. A fé genuína se recusa a se apegar ao que é físico e passageiro. O verdadeiro adorador, como Jesus ensinou, adora em espírito e em verdade. João 4:24. Moisés errou, e seu erro teve consequências, mas isso não apagou sua trajetória, nem sua intimidade com Deus. Mesmo após sua morte, Deus o honrou com um sepultamento divino, e mais tarde, com a glória de aparecer ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. O que isso nos ensina? Que nossas falhas não são o fim da história, quando estamos sob a graça e o propósito de Deus. O mesmo Moisés que foi disciplinado foi também exaltado. A disputa entre Miguel e Satanás não é simbólica. Ela mostra que há conflitos acontecendo além do que nossos olhos podem ver. Mas mesmo nas regiões celestiais, a autoridade de Deus permanece absoluta. Miguel não derrotou Satanás com gritos ou espadas, mas com uma simples frase: o Senhor te repreenda. Isso nos lembra que não vencemos o mal com nossas forças, mas confiando no nome do Senhor. Moisés morreu sem entrar na terra prometida, mas séculos depois apareceu ao lado de Jesus no Monte Santo, em um momento de glória e revelação. A promessa não morreu com ele, ela apenas foi adiada e cumprida de forma ainda mais gloriosa. Gostou dessa história incrível? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus.